Nós somos A Vida é uma Corrida. Apresentação: Alexandre Rapinelli. Emílio Santana. Estamos super animados. Hoje é segunda-feira, pós-Páscoa, mas a gente vai estar chegando para você na quinta. Independente do dia, já vamos deixar o nosso Feliz Páscoa. Sim. Nós não deixamos antes, né? Sim. Aproveite aí essa época. Mas teve mensagem no Instagram. Mas aproveite essa época para fazer as devidas renovações de propósitos. E nós estamos aqui com... O que a gente está escutando, Alexandre Rapinelli? Isso é B-52. Fala de Idaho, eu não lembro o nome da música. Private Idaho. Yeah. Do segundo álbum do B-52s, uma banda pós-punk, mas já numa outra categoria, que é o New Age, que veio revolucionando uma pitada de rockabilly com um pouco de rock pesado. Fez muito sucesso. E eu ajudei esse sucesso. Fez muito sucesso aqui a partir do Rock in Rio, quando estourou com o Legal Tender, que já é uma música do álbum seguinte. Que é muito boa também. Muito boa, mas esse rock dançante, associado ao visual de histórias em quadrinhos, que inspirou inclusive a Blitz, né? A Blitz é influenciado muito pelo B-52s. E é isso aí. Dá uma busca aí por B-52s, depois você busca por B-52. New Age e vai embora. Muito bacana. Que ele faz a referência ao avião B-52. Da Segunda Guerra. Exatamente. Os bombardeiros americanos, fortalezas voadoras, B-52s. Na qual o nosso pai da aviação se envergonhou muito. É verdade. E aí, meu jovem, o que temos para hoje? Vamos falar hoje de, basicamente, saúde emocional. Saúde emocional. Mas antes da gente falar de saúde emocional, como é que foi seu final de semana de treino? Semana? A nossa resenha. O final de semana da Páscoa, aquele feriadão imenso. Uau! Rapaz, eu viajei. Fui para o Rio, do Rio fui para Paraty, comemoramos a Páscoa lá com a família da Dani, os irmãos, levei a Vitória. Você levou a Vitória? Levei a Vitória. Legal. Foi tudo tranquilo, treinei. Tem café aqui, tá? Tem café, né? Café do Terra Fé. Esse aqui é do Terra Fé. Um abraço aí ao Raul Ghiseline, o mentor desse empreendimento que é o Terra Fé. Legal. Mas você perguntou se eu treinei? Treinei. Mantive-me no meu propósito de treinar pelo menos 30 minutos todos os dias. Esse propósito que no último dia 1º de abril, e não é mentira, completou um ano. Parabéns, cara. Isso não é para qualquer um ano todos os dias, mantendo a minha atividade física em dia. E todo dia que eu treino eu tô mais longe do sedentarismo. Todo dia que eu treino eu tô mais longe de parar. Todo dia que eu treino eu tô mais longe de interromper esse propósito. E aí, cara, tô feliz com essa tocada que tá acontecendo aí. Muito legal, muito legal. Eu ouvi isso já de você falando isso para mim, que a cada dia que eu corro, eu estou mais distante de tudo isso que você falou. Você falou para mim, eu achei massa. Cara, é uma condição que muita gente está querendo ter. A condição da constância, né? A condição de se afastar dos problemas de saúde, a condição de sair do alvo do burnout, de questões emocionais aí importantes. Ali do sedentarismo, da preguiça, como é que eu vou falar? Da falta de não conseguir dar um start, sabe? Aquela coisa de amanhã eu vou, mas chega amanhã, não vou não. Romper isso é realmente uma tarefa, mas não tem ninguém que vai fazer isso
por você. Se não for você. Agora, uma coisa que hoje eu tenho é o contrário disso. Ah, cara, não vai dar para treinar. Não, vai treinar. Dá um jeito, vai treinar. É isso que fica na minha cabeça. Vai correr, ou vai pedalar, vai fazer alguma coisa. E a gente... Entendeu? Não é aquele negócio... Hoje eu saí para correr, estava chovendo, um ótimo motivo para eu não ir, mas eu olhei, falei, eu vou, cara, já estou aqui, já estou acordado, em pé, eu vou. E fui. No final de semana também, todos os dias que a gente foi correr, estava chovendo e parou na hora que a gente saiu. O propósito foi firmado e reafirmado ainda com chuva e tal. Não, vamos assim mesmo. E não corri na chuva, acho que só sábado, um respinguinho e tal. Mas, cara, a gente tem que ir, né? Rapaz, hoje eu vou falar um negócio que na volta da corrida, hoje eu corri na areia da praia, na ida e na volta. Foi 6 quilômetros, 6 e pouco, 7, sei lá quanto. Na volta, eu fui contra o vento. Na volta, o respingo, a chuva e tal. Eu vim pensando, cara, chegou um determinado momento na areia que eu dei uma cansada. Eu senti as pernas um pouco pesadas. Aí eu consegui descansar, eu lembrei disso, de um episódio nosso que eu falei assim, na bicicleta é mais fácil descansar. Até alguém comentou, mandou um comentário pra gente falando do descanso. Não, você vai acostumar a descansar, você vai aprender a descansar correndo. E hoje eu consegui descansar correndo, cara. Quando eu tava descansando correndo, eu falei assim, cara, onde é que eu tô aprendendo essa parada mesmo, cara? Você descansou física ou mentalmente? Não, a perna. Eu senti que ela deu uma pesada, aí eu segurei um pouco o ritmo. Deu uma cadenciada, respirou melhor. Respirei melhor, aí em seguida, assim, minutinho depois já voltei. Eu falei, cara, olha que eu tô aprendendo a fazer essa parada, cara. E nem percebi que eu tava fazendo, assim, sabe, assim. Nem treinei pra isso. Aconteceu. Eu falei, maneiro. E então, hoje eu fui... Pode falar. Não, quanto mais eu faço, mais eu aprendo e eu mais vou me descobrindo na parada. É isso. Hoje eu fui correr para tentar minimizar um processo de viagem de 15 horas que eu tive ontem, né? De ontem para hoje, que foi sair de Paraty de carro, ficar na rodoviária e depois pegar o ônibus, 9 horas de ônibus. Isso dá uma quebrada no caboclo, cara. Do Rio de Paraty até o Rio? É 4 horas. 4 horas, mas teve 4 horas e um pouquinho. Não, muito pouquinho. 4 horas foi e tranquilo. Pouco, aí depois mais 9 horas. Que o final de semana, quando ele é chuvoso, dá menos pessoas indo pra praia, entendeu? E aí não tem aquele fluxo praiano. E aí, cara, são 15 horas de chão, de estrada. 15 horas sentado, né, cara? Sentado é fogo. Isso derruba. Mas já fiz minha contração, então já minimizei porque eu treinei antes, né? Minimizei porque hoje eu já fui fazer o meu, amanhã temos aí uma rotina de corrida e funcional e quarta-feira já vou estar zerado dos efeitos dessa viagem. É uma coisa que a constância no esporte te proporciona, a recuperação muito rápida, né? Ajuda, né? Ajuda, porque o corpo já se reconhece naquilo que ele está acostumado a fazer, né? Como eu não estou acostumado a ficar tantas horas sentado, quando eu vou fazer uma coisa que eu já estou acostumado, ele se reprograma rapidamente e facilmente. Bom, meu final de semana foi sexta-feira eu não fiz, mas com o propósito da Sexta-feira Santa. Quinta-feira a gente correu, só lá no Parque do Cocal. No Parque do Cocal. Só nós. Isso, aí agora. Foi um treino particular. Muito obrigado aos meus parceiros de corrida, muito obrigado. Propiciaram esse momento de um treino mais atencioso, digamos mais assim. íntimo. Puta, mas foi legal, foi muito bom. Subimos o K2 umas 2 vezes. O Everest que a gente não subiu. Não, achei que ia ser muito para você. Pois é. E aí, sexta eu segurei a onda por causa da Sexta-feira Santa. Sábado eu pedalei. Ontem eu corri, deu 12,5. Ontem fui ao convento correndo e voltei.
Hoje já tem mais um pouco de 6, quase 7, sei lá. E aí foi isso o meu finalzinho de semana, minha resenha aí de diversão garantida. Boa. O Alexandre Rampinelli me abordou na nossa última Reunião reunião de pauta Uhum. com alguns assuntos. E aí, trouxe um assunto de fundo de saúde emocional. Uhum. Quer introduzir? Uma coisa que a gente tem conversado muito é formas de ajudar a fazer alguma atividade física de alguma forma. E aí, assim, cara, passamos por uma pandemia, aí temos pessoas que têm algum tipo de problema emocional, alguma depressão, ou o que quer que seja. E aí a gente pensou assim, conversando, a gente falou, poxa, como ajudar essas pessoas que chegaram ao fundo do poço, ou que acham que estão no fundo do poço? Como que a gente pode ajudar nisso? Né? Como que a corrida pode ajudar, ou como que o esporte pode ajudar a sair de uma fase dessa, que eu acho que é uma fase. Sim, é uma E aí fase. na nossa reunião de pauta, a gente foi dissecando um pouco esse assunto. Essa fase que você chamou de fundo do poço, ela está relacionada a várias situações, né? Onde a gente se encontra de mãos amarradas, ou sem recursos, ou com falta de esperança, ou esgotado, e podem ser causadas por problemas pessoais, problemas familiares, problemas no trabalho, por problemas emocionais em geral, mas também por problemas psicológicos, Problemas amorosos. problemas amorosos, desventuras da vida, problemas do cotidiano da vida. Sim. E quando a gente está numa situação fragilizada, sobrecarregado, a gente dá uma desanimada e a gente bate lá no que a gente chama de fundo do poço. E o fundo do poço, ele é muito mais do que uma situação adversa. O fundo do poço é quando você para de cair, tá certo? Ele não é a pior coisa do mundo, porque você teve a ideia de que você parou, diminuiu a queda e que é um momento de respirar e se reerguer. Sim. Sim. É um excelente momento para você se reinventar, se reerguer, criar novas oportunidades para você. Isso só você consegue fazer. Isso, e eu fiz uma pesquisa, na verdade eu trabalho com saúde emocional dentro do contexto da minha atividade profissional, de treinador, de conviver com situações problemáticas de alunos e clientes e que a gente tem recursos para minimizar, para encaminhar. E fiz uma pesquisa e fiz um breve memento sobre que reúne as ideias sobre essa situação. Né? Então, o fundo do poço não é o fim do mundo, porque você parou de cair, né? Você teve uma breve estabilidade ali, onde você conseguiu ter uma lucidez de pelo menos reconhecer onde você está. Ok. Então, eu acho que é o fim. Hã? Eu acho que é o fim da queda. Bom, pode ser. Né? De certa forma. Se você não tiver uma reação, você pode cair em outro poço, porque problemas nunca são... Cara, a gente nunca tem um problema que ele é isolado. Mas só o que eu quis dizer é o seguinte, é uma ótima oportunidade para você olhar para cima. É o momento de parar, tomar aquele fôlego. Já tomou um caldo? É isso aí. Você já tomou um caldo na praia? Já. Aquele? Já. De vir com terra e tudo, já. É a hora que você achou uma espuminha ali, que você consegue estar debaixo da água, ainda consegue respirar e fala assim, cara, tô vivo. E agora? Onde é que eu tô? Isso aí é o fundo do poço. É isso que eu quis dizer. Mas apesar de ser um momento positivo onde você resgata alguma lucidez de se perceber no problema, ainda assim você ainda está sob
pressão e você está no limite das suas forças e dos seus recursos. Certo? Então demanda algum esforço para se movimentar do fundo do poço, como a gente está chamando esse momento onde você detecta a crise. Certo? Certo. Pelo lado positivo, a gente precisa ser positivo. Primeiro, há poços maiores. Então, como você fala, acabou? Nem sempre, porque situações de problema, elas são situações multifatoriais. Então, tem problemas que estão associados a outros problemas ou que geram outros problemas. Se a gente não reage a tempo, você entra em um outro problema que vai ser desencadeado pelo poço que você já percorreu. Então, existem possibilidades piores. Sempre existem possibilidades piores. E, na iminência de se encontrar numa situação pior, a gente pode reagir e minimizar esse estrago. E a outra coisa positiva, que é relativa, que se você olhar para os lados, você vai ver que tem gente que ainda está caindo e você já parou de cair. Tem gente que está escalando a parede do poço e você já parou de cair. Então, tem possibilidades positivas da gente perceber quando está na situação de problema. Nossa situação de problema é agudo. Eu sou um cara que tem uma visão muito positiva, às vezes muito até romântica. Mas eu acho que se você chegou ali e entendeu que você está ali, acho que só tem um caminho, cara, que é para cima. Você tem outros problemas, mas assim, o fato de você ter reconhecido aquilo ali já é um caminho percorrido enorme, porque tem gente que está numa situação ruim e não consegue enxergar, não consegue entender, não consegue assumir, não consegue fazer. E aí é ruim. Mas mesmo assim, a pessoa está no fundo de um poço, está com pouca luz, com pouco oxigênio, com pouca condição de fazer uma reação fenomenal para quem estava caindo até há pouco. Então, precisa de um esforço e precisa de alguns recursos que a gente vai tentar relacionar agora. Precisa até de ajuda. Não, certamente, precisa de ajuda. E não precisa se envergonhar, porque, primeiro, foi o que a Emílio falou, você não é o único e você não é o primeiro, e nem será o último. Então, se você olhar para o lado, tem gente escalando, se você olhar para o outro lado, tem gente caindo, e assim vai. Então, entenda que é uma condição, é uma fase, e que dali você tem todas as condições de subir, de conseguir melhorar a sua situação. E aí, o esporte pode ajudar nisso? Calma, Alexandre. Deixa eu falar mais sobre essa posição. Pode falar. Essa posição de constatar-se um problema. Como a gente está fazendo alusão ao fundo do poço, vou fazer aqui uma análise de perspectiva, tá certo? Uma vez que você está nessa situação de fundo do poço, você tem duas análises de perspectiva. E vou até surpreender algumas pessoas. Se você olha para a borda e fixa o seu olhar na borda do poço, você não vai sair dali. Compreende isso? Compreende o tamanho do vão que é você estar no fundo do poço e olhar lá para o infinito e ver uma luz, e a distância que você tem lá da borda? Essa distância, ela é paralisante. É um salto muito grande para quem estava caindo até há pouco, certo? E não está caindo porque tropicou. É uma sequência de eventos, é uma sequência de... Uma somatória de fatores. De reações, uma somatória de escolhas, às vezes somatória de acontecimentos que você não escolheu e se sobrepuseram às suas vontades, tá? Então, buscar a resolução completa da questão não vai trazer a melhor condição de você retornar para um patamar mais acima.
Talvez isso nem ajude. Tá? Porque a demanda é muito grande. O caminho é considerável. E isso, na sua situação, que eu volto a afirmar, é uma situação de limite, isso pode ser pesado demais. A solução completa e imediata do problema. Com certeza. Então, vou trazer a outra perspectiva, que é olhar para o fundo do poço e ver que qualquer ação que você fizer, um passo acima, você já não está mais no mesmo lugar. Você se afastou do fundo e você vai se aproximando, vai saindo cada vez mais do fundo. É uma perspectiva muito mais próxima, muito mais animadora, do que ficar olhando para a solução completa. Então, se a gente fracionar o problema e trabalhar pequenas soluções, a gente vai poder construir uma saída gradual daquele patamar que a gente estipulou como fundo do poço. Quick wins. Sim. Vitórias rápidas. Isso. Vitórias rápidas e recompensa. Então, a sua recompensa sempre vai ser uma satisfação muito grande a cada passo. Isso é maneiro. Então, acho que a gente já pode trazer a corrida e a atividade física para o contexto da perspectiva. Porque toda vez que eu planejo, me arrumo e saio para a minha atividade física, eu tenho um quick win, eu tenho uma vitória rápida. Eu tenho uma percepção de que eu ganhei alguma coisa. Sim. Tá certo? Sim. Logo, quando eu concluo a sessão da minha atividade física, eu tenho outra percepção de que eu venci a consecução. Então, já tive 2 vitórias. Sair para começar e concluir. Só essa atitude que às vezes você nem percebe, já está construindo no seu cérebro, na sua composição hormonal, condições de você estabelecer outras pequenas tarefas que vão ajudar a criar um contexto de começar uma sequência de vitórias. Né? Uma nova onda, uma sequência de acontecimentos vitoriosos que vão começar a minimizar, lembra do lance da viagem? Sim. Começar a minimizar os efeitos daquela queda que você teve. Porque esses efeitos dessa queda, eles não, como é uma sucessão de eventos, eles não param os efeitos. A gente vai conviver com os efeitos da queda, com os efeitos do problema durante algum tempo. A gente pode fazer uma ação de começar a minimizar, pensando nessas pequenas vitórias, consecuções de pequenas tarefas, a gente vai começar a criar uma corrente, e a gente pensa em movimento ondulatório, onde a onda do bem vai começar a bater nas ondas do mal e a gente vai começar a criar uma corrente reversa aí de acontecimentos. Ok? Temos essa perspectiva de que quando a gente começa a estabelecer pequenas tarefas, pequenos objetivos, a gente vai começar a criar uma sequência de efeitos positivos que vão nos estruturar para cada vez desafios maiores. Posso complementar? Venha. Com uma parte da experiência que eu já usei comigo, apliquei em mim mesmo, que são pequenas metas, mas são pequenas mesmo, tá, Emílio? Sim. Tipo assim, hoje eu vou pedalar, mas vou ali no quarteirão e volto. E você fazer isso e falar assim, bom, fiz isso, vou continuar. E continuar pedalando. Porque às vezes, eu passei por uma fase de que não vou pedalar. Porra, não tô afim, cansei. Aí você fica meio mal, fica meio down, aí, porra. Mas aí, cara, você vai botando pequenas metas e isso vai te encantando de novo. Isso é legal. Então, a minha sugestão é que você coloque pequenas metas para você. Então, dê uma volta no quarteirão, ou então vai na academia uma vez, e assim vai. Ponha pequenas metas para que você consiga ter essa sensação, essa coisa boa de eu consegui, e aí vai. Porque se você ficar com a cabeça, por exemplo, em ganhar a próxima corrida que você vai participar,
e ter o seu melhor resultado da vida no próximo evento que você vai participar, é como se você estivesse olhando lá para a borda do poço. É verdade. Entendeu? É verdade. E isso acontece com muita gente que faz atividade esportiva de competição. Ele perde uma condição ali que ele considerava importante e ele se torna distante do alvo que ele queria e ele passa a fazer absolutamente nada. Porque ele, em uma sessão, ele não vai conseguir ser o campeão, não vai conseguir ter o melhor resultado, não vai conseguir fazer a velocidade máxima. E não conseguindo coisas grandes, ele nem sai, porque ele desconectou das ações pequenas, que é sair e efetivar o treino, concluir o treino, concluir, se eu sou um corredor de montanha, concluir uma colina, concluir um percurso. Ó, eu vou falar de mim, mas obviamente a gente tem falado das pessoas que, sei lá, às vezes nem pratica atividade física e está por esse momento, mas eu tô usando um pouco do meu exemplo, que exatamente isso que você falou faz muito sentido para mim. Pô, eu não vou ganhar, né? Não vou ganhar a prova. Então aí isso já te paralisa. Você fala assim, então nem vou treinar. Nem vou gastar. Nem vou. Não vou me gastar. Não vou. Agora, você falou um negócio que faz muito sentido. Se eu olho ao contrário, se eu mudo o meu foco, não coloco lá no pódio, mas eu coloco na preparação, vou sair para treinar hoje, isso vai me dando uma base subjetiva, óbvio, né? Mas uma base para que eu possa evoluir e talvez chegar. Não pode, mas vai motivando muito mais do que o olhar e falar assim, eu não vou chegar no nível daquele cara. E aí você fala, hoje. Então, não vou chegar no nível... É como se de hoje para amanhã eu vou chegar, exatamente. Mas, cara, é porque a gente pensa muito pouco, nós não fomos educados a pensar naquilo que a gente pede quando a gente deixa de fazer a coisa. Nós não temos esse pensamento. Naquilo que a gente perde quando a gente deixa de fazer. A gente só pensa assim, o que eu não vou ganhar, e aí então não vou fazer. Cara, porque é muito legal isso que você falou. Se você pensar, eu tive um desentendimento, o que eu vou... relacionamento pessoal. Sim. O que eu vou perder se eu não tiver uma ação imediata aqui para minimizar o conflito? Atividade física. Tá chovendo, tô com preguiça. O que eu vou perder se eu não for hoje? E é aquilo que a gente estava falando no início do episódio. O quanto mais próximo eu tô de ser um sedentário, o quanto mais próximo eu tô de ter um impacto no meu peso corporal, o quanto mais próximo eu tô de ter um problema de saúde, a gente não pensa nisso. E a gente vai deixando a dívida rolar. E ela só acumula. É a bola de neve, cara. É a bola de neve. Acumula. Olha só, vocês não vão obviamente ver, mas eu estou com o meu cinto no último furo. Eita, cara. Daqui a pouco vai ter que trocar o cinto. E ele, em outubro do ano passado, ele estava em qual botão? No terceiro furo. Você avançou 3? Quantos furos aí? Tem 2, né? Eu estava no terceiro, agora eu estou no primeiro, estou no último. Rapaz... Então, assim, quando eu penso nisso, eu falo assim, cara, eu vou. Sabe, me dá um negócio assim, eu vou continuar. Sim. Porque é mais fácil para eu continuar do que para parar. E o que você tem falado isso. E outra coisa, a gente precisa ter a percepção que não é fútil você descer um buraco aí do cinto, você baixar um manequim. Cara, não é fútil. É importante para você. Claro que é. Então, cara, quando a gente deixa de fazer as pequenas ações, aquelas pequenas escolhas que todo dia, 1000 vezes passam no seu sistema de seleção das peneiras aí, e fala assim, não, mas se eu não fizer, qual é o... Sabe, qual é o preço disso? Negativo. Qual é o valor negativo que isso vai trazer?
e a gente começa a reverberar uma outra perspectiva. Tá? Alexandre, agora que a gente fez essa perspectiva, ok, estou no fundo do poço. Vamos fazer 4 passos para escalar a solução desse problema. Vamos lá. São 4 passos mais ou menos padrão para qualquer resolução de problema. Desde alcoólicos anônimos, narcótico, vício, Neuróticos anônimos. neuróticos, Isso, neuróticos anônimos. vício, problema financeiro. Tá com problema? Qual é o primeiro passo? Chuta aí. Acerta, hein? Chuta Cara, na minha canela, não. Eu vou arriscar. Vai, arrisca. Por hoje, não. Tá. Ok. Por hoje, não. Mas acho que antes de você... Você sabe que a Igreja Católica tem um programa chamado PHN. Por hoje, não. Essa resolução do PHN, ele vem de um outro programa que ele é paralelo ao Alcoólicos Anônimos, que chama Amor Exigente. O Por Hoje Não é um dos passos, acho que são 12 passos do Amor Exigente. Tá? Mas o primeiro passo, Alexandre e amigos, é reconhecer o seu problema. Botar o pé, falar assim, cara, tô na merda. Eu tinha entendido que a gente tinha... É que a gente não falou o óbvio. Então, o óbvio precisa ser dito. É porque lá no início, um pouco mais no início do episódio, eu cheguei até a falar. Então, você já sabe que você tem um problema, você já entendeu que tem um problema, e isso para mim já é mas nós vamos ter que voltar nele agora. Beleza, vamos lá. Então, reconhecer o problema. Você tem um problema. Estou na merda. Isso. Sem a vergonha. Isso que eu ia falar. Sem a carga, sem o pejorativo, sem a diminuição de que você está na situação de que está na merda, que você tem um problema. Obviamente que é muito menor, mas lembra de um episódio daquele Deu Teto Preto e Agora? Cara, eu tive vergonha de admitir, de falar, de botar para fora. Mas é isso que eu ia falar. Não tenha vergonha. Ou se tiver, fale com vergonha mesmo. Entendeu? Assuma com vergonha mesmo. Mas não deixe assumir que você tem um problema e que você precisa de ajuda. A vergonha, eu acho assim, a vergonha na cara é sempre válida. Mas não uma vergonha paralisante que te coloque igual uma ema com a cabeça dentro do buraco. Entendi. Mas beleza. Mas a vergonha, acho que existe uma vergonha que ela é legítima, que é você reconhecer a sua situação e não se satisfazer com ela. Isso é uma vergonha positiva. Legal. Mas não a vergonha que você paralisa. Não está contente com aquilo que está acontecendo. Não a vergonha que paralisa, essa não. A vergonha que paralisa, a gente deixa ela, né, numa gavetinha, numa caixinha, deixa ela lá, depois você resolve isso. Tá? Reconhecer o problema, ele engloba também aceitar a sua fragilidade. Num tempo de valores que são ainda muito magnânimos, coisas, né, que o sucesso é que a gente só pensa em sucesso, que é só força, determinação, raça, conclusão, vitória, medalha. Dinheiro, fama. Dinheiro, fama, sorriso, medalha no peito, um texto bonito. Em tempos que o valor ainda é muito aceitar a sua fragilidade é uma realidade que você não pode fugir. Porque não tem ninguém que é 100% do tempo, de 100% dos dias, forte e inabalável. Certamente. Né? A natureza humana, não se esqueça disso, que ela é forte, mas ela é frágil. São sucessões de momentos onde a gente
também vive a fragilidade. E não adianta fugir, porque vai fugir e vai morrer. E morrer é a nossa fragilidade final. Uhum. Não adianta você fugir a vida inteira de uma realidade que é que você vai morrer. Tá? Ok. Não fuja. Vai morrer. Vai envelhecer. Vai ter perda de performance. Vai ser responsabilizado pelos seus atos. Pelas suas escolhas. São as fragilidades que são naturais e que a gente precisa lidar com elas. É igual sua Então, sombra, não adianta fugir. Reconhecer a fragilidade faz parte de reconhecer o problema. A outra... Posso te Vai. quebrar aí? Não, e quando você reconhece o problema, você vai começar a ver que em algum momento o problema não é tão grande assim. E aí você consegue domá-lo de forma mais inteligente. Mas agora a gente focou... quando eu falo... Então, vamos lá. Olha o foco. Foco externo. Eu tenho um problema. Uhum. Foco interno. Eu sou frágil. Ok. Eu sou sujeito à falha. Eu sou sujeito à imperfeição. Uhum. Eu sou sujeito à fraqueza. Eu sou sujeito à degradação do tempo. Eu sou sujeito à degradação da intensidade da minha vida. Eu sou sujeito às minhas escolhas. O foco é interno. O foco é a pessoa. Você não pode desfocar de você enquanto ser incompleto, frágil, sujeito à falha, imperfeito. Uhum. Não cria esse personagem da Marvel em torno de você que vai dar errado, cara. Com certeza. E, inclusive, todo super-herói tem uma fragilidade. Então vamos parar de fantasiar que a gente é especial. Ninguém é porra nenhuma de especial. Você não é especial, tá escutando? Você se fará especial nas ocasiões onde você for relevante. Mas ninguém tem natureza especial. Até o He-Man tem fragilidade. Cair a peruca dele. Alexandre, agora fizemos um foco no problema, um foco na pessoa, agora tem um foco emocional que é muito forte. Que é abraçar a sua dor e seu sofrimento. A sua dor, seja lá qual valor foi ferido, ela é legítima. Uhum. O seu sofrimento, ele é legítimo. Mas quem vai acolher, primeiramente, é você. Você vai começar a curar a tua dor, você vai começar a amenizar o seu sofrimento, você com você mesmo. Se você negar sua dor e seu sofrimento, ou não dá razão para você ter dor ou sofrimento, né? Ou você terceirizar isso. Ou você não se permitir. Se fizer de vítima e terceirizar isso, a minha dor é por causa de não sei quem, que me distratou, que não sei quem no passado. Se você não abraçar a sua dor e o seu sofrimento, você não vai sair. Não vai sair. Então, se responsabilize por você, dê a mão a você mesmo e vamos começar a sair da situação de crise. Esse é o primeiro passo, que é um passo assim, muito pessoal e de reflexão. A partir daí, já podemos começar com ações. Tá? Então, o segundo passo é dê um tempo para você. Depois que você se reconheceu frágil, não fica assim. E aí a gente vai entrar na coisa da culpa. Certo? Não fica se martirizando. Se cobrando. Que eu tenho culpa, que eu devia ter feito aquilo, que eu devia ter pensado assim, que eu devia ter escutado não sei quem. Não, esquece isso. Se dá um tempo. Não se massacra. Seja empático com você. Certo? Seja sutil com você. Para você começar a criar uma estrutura emocional, né, de quem foi acolhido, para poder começar a ter seguranças, em vez de ter
perdas, inseguranças Cobranças. e fragilidade, né? Tem que sair daquela situação frágil. Eu tô falando isso, mas eu me cobro pra cacete. Hã? Eu me cobro pra cacete. Você se cobra, você se Porra. responsabiliza, Nossa. você se culpa. Porra. É? Pois é. Quando falo esse com episódio sair, totalidade. você escuta ouço. ele com Eu atenção. vou ouvi-lo. É. Eu vou ouvi-lo. Mas eu tenho evoluído. Já fui muito mais crítico e duro comigo. Já fui. Já me fiz sofrer muito por causa de pouco. Sim, vamos entender que uma coisa é a autorresponsabilidade. A outra coisa é culpa. É se responsabilizar por tudo, se culpar por tudo e se culpar e se penalizar pelo erro e pela fragilidade. Então, precisa ser empático com você. A gente precisa parar de esperar algumas coisas do externo. Ficar pedindo empatia, pedindo carinho, pedindo misericórdia. Não, se você não se trata... Primeiro seja com você, né? Você não vai achar isso fora. E nem vai conseguir ser. Primeiro seja com você, cara. E a outra coisa, nesse mesmo coisa, é você olhar o problema de fora. Que é, por exemplo, vamos lá. Fala pra mim um problema aí. Qualquer problema. Não consigo levantar para correr. Não consigo levantar para correr. Então, o que... Acordar de manhã cedo, Isso, né? determinei que o meu problema é não consigo acordar para correr. Não consigo. Você vai começar a procurar informações, você vai começar a relacionar ações, você vai começar a pedir a opinião das pessoas. Você vai se intoxicar respirando aquele problema 24 horas por dia. Certo? Certo. O que você pode fazer de são para você? Ok, não consigo sair para correr. Eu vou usar esse tempo aqui para fazer outra coisa. Eu vou ler um livro. Eu vou fazer uma rotação. Eu vou pegar o meu instrumento lá musical que está jogado no armário. Vou usar esse tempo que eu pretensamente ia treinar. Vou resgatar isso aqui. O que você está fazendo? Você está saindo do foco do problema. Sim. Você está se oxigenando, você vai passar um tempo pensando em outra coisa. E por que isso é importante? Porque quando você tem um problema, e claro, ele é relevante e importante, todo o seu sistema nervoso ele está infectado naquele problema ali. Ele vai usar umas vias nervosas para cuidar daquele problema. Quando você desloca o foco, você vai fazer outra coisa e vai passar um tempo sem usar aquilo, você começa a desenvolver uma outra via neuronal para fazer outras atividades. Que você vai poder usar essa via alternativa, que está viciada com o problema, você vai poder usar ela para achar as ações mais assertivas para voltar naquele problema e ter uma outra visão dele. Porque quando você fica lá no microscópio, você só vê a porra do problema, cara. Você viciou nisso. Se você sai, você vai começar, porque eu falei também que o problema ele é multifatorial. A resposta não está ali em colocar o despertador para tocar e sentar e sair correndo da cama. A resposta não está aí, a resposta pode estar na noite anterior, sim. A resposta pode estar em um monte de outros valores que estão envolvidos e você não vai ver porque você está focado só ali estritamente no problema. Então, quando você sai um tempo desse problema, você respira, você usa outra via neuronal, você vai ter um frescor para achar soluções de uma outra maneira. Eu sou originalmente eu sou da área de TI. Né? Sim. Eu comecei na área de TI como garoto de programa. Certo. Eu fui programador por muito tempo. Isso, para quem é de TI, vai entender o que eu vou falar agora. Às vezes, cara, você trava em uma linha de comando e não consegue sair dela.
Aí podem acontecer duas situações. Ou você, isso eu praticava, tá? Levantava, cara, eu não tô conseguindo mais. Tem alguma coisa que eu não consigo pensar. Eu levantava e saía, caminhar. Eu andava, eu ia na outra sala, eu às vezes descia lá no prédio, chegava na rua lá, ficava um pouco na calçada, olhava para um lado para o outro, para me mexer. Ou uma outra situação que acontecia muito, e aí, se tiver alguém de TI aí pode corroborar com o que eu estou falando, cara, dormindo, dava um estalo, eu acordava e tinha que anotar, porque às vezes a solução vinha dali. Então, o fato de eu me levantar dali e me movimentar para oxigenar, eu faço isso até hoje. Às vezes vem uma notícia bomba, aí os caras, pô, e agora o que a gente vai fazer? Eu falo, calma. Terminaram? Terminamos. Acabou a reunião? Acabou. Eu levanto, pego minhas coisas, levanto. Onde é que você vai? Eu vou. Para onde eu não sei. Eu levanto, vou dar uma volta na empresa, volto, sento, acesso um site, olho outra coisa, para poder, cara, mexer com o meu foco. Que senão não vai sair. Senão eu só vou ficar olhando aquilo ali, não vai dar certo. Então, é isso. Mudar o foco. Que é a coisa mais improdutiva para resolver um problema? Perder o sono. E ficar pensando no problema. E aí eu vou trazer aqui mais uma pitada da questão da atividade física e da corrida. Que muitas vezes, né, as pessoas chamam aí de corrida terapia, esporte terapia, atividade física terapia. Só que elas usam a atividade física para fazer o quê? Ou para fugir da realidade do problema, ou para ficar fazendo overthinking. A pessoa que vai, tipo assim, não, eu vou correr, e fica pensando todos os minutos e segundos daquilo no problema, fica ali se massacrando com problema, em vez de estar resolvendo, você está se intoxicando. Fugir não adianta. Porque lá no final eu vou falar, tem uma coisa muito diferente que é fazer atividade física. E uma coisa muito diferente que é terapia psicológica. Né? Isso a gente chega... Lá na conclusão a gente vai chegar nisso. Tá? Então esse foi o segundo passo. O terceiro passo, Alexandre, que a gente já pincelou, mas ele é super importante. Não busque culpados. Procure parcerias. Tem uma hora lá da solução do problema que as pessoas ficam assim, o culpado, eu sou o culpado, isso aqui é o culpado. Cara, na resolução do problema, estabelecer o culpado não resolve nada. Seja prático. Entenda isso. É só perda de tempo. Você tá com um problema lá não sei onde. Vamos descobrir quem fez. Cara... Vai mudar em que o cenário? Agora nada. Vamos resolver o problema? Depois a gente usa a responsabilização para evitar um novo evento? Exatamente. Você não vai resolver nada fazendo assim, vamos fazer uma investigação. Mas deixa de ser burro. Gestores. Cara, vamos fazer uma ação para sanar essa sangria aqui? Vamos usar, né, todos os nossos recursos para estancar o problema? Depois. Pensa no incêndio, tá tudo pegando fogo. Quem foi que botou fogo? Vamos procurar quem botou fogo. E fica todo mundo procurando e o prédio queimando. Ajuda a apagar a parada, não, depois você vai entender Vamos buscar ajuda para resolver o problema. Voltando lá nos nossos passos. Vamos procurar alguém para contar que nós estamos com problema? Alguém de confiança? Isso. Né? Se você não tem ninguém de confiança, liga pro Serviço de Proteção à Vida. Isso é vai no médico, vai no psicólogo, vai alguém que pode falar alguma coisa sobre o seu problema. Vai alguém... para alguém na rua e fala assim, cara, eu tô com um problema de merda. Às vezes só de falar... Só de você falar... já te liberta de um monte de coisa. Porque ficar mastigando aquele cacto
ali, descendo, subindo na garganta, não resolve. Isso é foda. Tá? E aí a gente vai mais uma vez voltar lá naquela questão da fragilidade. Não necessariamente você é uma fragilidade, né, ofensiva quando você conta o seu problema para alguém. Você não está expondo sua incompetência total de ser um ser vivo. Você só está expondo uma fragilidade pontual. Uma dificuldade que você teve numa determinada situação. Então, conversar com alguém sobre isso é essencial. Alguém que você possa falar assim, cara, o que eu posso fazer? E aí alguém vai te falar uma coisa que não está no seu ponto de vista e que nem precisa ser a ação principal, mas só de oxigenar esse circuito e você fazer uma coisa que é um outro ponto de vista, você já vai sair um pouco também daquela coisa da queda, que é você fazer sempre as mesmas coisas, com os mesmos valores, com as mesmas culpas, com os mesmos pesos das derrotas anteriores, dos problemas anteriores, das não resoluções. Então, muitas vezes a pessoa que está com problema, e eu falo isso porque às vezes a pessoa vem, já tentei emagrecer, não consegui, já tentei correr, não consegui, já tentei melhorar meu condicionamento, não consegui. Vamos combinar? Você só fez merda até agora. Você precisa reconhecer isso, cara, para falar assim, porra, preciso entregar para alguém que sabe o que vai falar, que sabe o que eu vou fazer. E aí você para de tentar gerenciar uma coisa e que criar, você não é forte. E que você não é bom, cara. E entrega pra alguém e fala assim, pô, me ajuda, cara, me orienta. E é isso. Então, reconhecer também que você não vai solucionar todos os seus problemas. E não é pecado fazer isso, gente. Sabe? Não é errado. Você não precisa fazer isso. Errado é você continuar fazendo as saídas erradas. A ação que você tem feito até agora que só está te levando pro pior. Outra coisa em buscar parcerias. Começa a construir um ambiente que não vai reforçar o seu problema. Se você anda com gente que come errado, você não vai emagrecer. Se você anda com gente sedentária, você não vai ser fisicamente ativo. Diga com quem andas. Eu direi quem tu és. Cara, não estou dizendo que você vai agora chutar toda a estrutura social que te trouxe todos os problemas que você teve. Mas você precisa começar a construir uma estrutura, um ambiente de pessoas, de valores, de hábitos, de lugares diferentes. Olha para as estrelas, para as grandes estrelas do esporte, do mundo empresarial, corporativo. Essas pessoas só andam com pessoas tão poderosas quanto elas. Elas fazem a cena. E às vezes pessoas mais poderosas, evoluídas do que ela para poder perseguir um status que ela não alcançou ainda. Então, oxigena seu network, começa a procurar gente diferente. Não leva suas toxicidades para as outras pessoas. Para esse novo grupo. Para o seu novo grupo. Isso. Que acontece muito com corrida. Eu vou falar corrida, pedal. Chega a pessoa com problema, ela quer que todo mundo viva o problema dela. Ela começa a impregnar do que ela é tóxica, o ambiente que ela está. Sabe o que vai acontecer se esse grupo for forte? Vai se afastar da pessoa. A pessoa não agrega. Ela não vai ser incluída. Não vai aglutinar. Mas tem grupos que se intoxicam por pessoas com problemas que aderem. Mas aí não é um grupo tão forte. Mas, sim, enfim, mas é um grupo. Mas acontece. Aí, assim, o que você está falando é muito legal. Se aproxima de um novo grupo com uma nova cabeça. Põe um marco dali para frente. Cara, faça alguma coisa na sua vida dali para frente. Tipo, compra uma camisa que você gosta e usa aquilo ali como marco.
Então, é um marco para uma nova fase da vida. E não traga o seu problema para esse novo grupo. Isso é muito legal, cara. O que você falou e se você tem problema, e você está indo resolver problema, não vai lá liderar ninguém não, cara. Isso acontece também muito em ambiente esportivo. A pessoa chega para sair de um problema, ela vai fazer uma atividade. Aí chega lá, ela quer ser a líder da atividade. E ela vai trazer todos. Então, em vez de se colocar numa posição de que vai ser ajudada, um aprendiz, né? Ela vai repetir a vivência dela infectada de problema ali e vai estragar também o grupo que vai jogar uma carga de problema onde não precisa. Então, quando você for buscar um ambiente, abre a cabeça, abre o peito, abre o coração para coisas novas. Sim. Porque, em resumo, é o quê? Você estava fazendo as coisas não produtivas com pessoas não produtivas. Então você precisa sair desse ciclo, sair desse jeito de fazer as coisas, esse jeito de pensar, esse jeito de escolher, de tomar decisão. Você vai aprender. Então você senta na cadeira, na última cadeira lá, e vai observar, aprender, vai tentar novas ações. Precisa ter também claridade disso. Humildade, precisa entender. Você precisa entender que o que você fez até agora te levou para o fundo do poço. As pessoas com quem você estava, de alguma forma, contribuíram com isso. Então você precisa mudar todo o cenário. Então, quando você se envolver com um novo grupo de pessoas, cara, zera a vida. Você está tendo uma nova oportunidade, você está criando um novo momento para você. E isso talvez seja a saída para muita coisa da sua vida, muita coisa que você considera como problema. Então aproveite o momento, abaixe um pouco a cabeça e ouça o grupo, não tente liderar, não neste momento. Se você tiver que liderar, isso vai acontecer naturalmente, porque você vai oxigenar, vai ter novas ideias, vai ter novos pensamentos, vai ter uma nova visão, e assim vai agregar o grupo, e o grupo vai te acolher de uma forma muito especial. Então não seja arrogante, não é a hora de ser arrogante, porque eu sempre fiz assim, porque eu sou assim. Cara, isso é terrível. Não, e também o que acontece? Aí você começa a fazer uma atividade nova, você tem um frescor ali, você esquece do problema e você já acha que resolveu. E talvez você arrume até outro problema. Não resolveu o problema e vai criar outros problemas. De qualquer maneira, essa coisa é muito importante você pensar nessa coisa do ambiente novo. E o próximo passo aqui, o quarto passo, que é deixa a mente fluir, tem muito a ver com o que a gente estava falando, de você começar a sentir-se, perceber-se em novas sensações. E isso vai deixar você numa situação de fluência, de deixar as coisas fluírem. E aí que entram as atividades físicas e criativas, Alexandre. A atividade física, a música e a dança, as artes manuais, a jardinagem. Qual é a importância dessas atividades no contexto resolução de problema emocional? É aquilo que eu te falei do cérebro. É você fazer novas construções neuronais, mentais. Isso se dá pelo aprendizado. Né? Tudo que você aprende de novo, ele vai gerar novas conexões nervosas. São essas novas conexões que a gente vai usar para refrescar as resoluções de problemas. É igual dor. Grande parte da resolução da dor é você criar um caminho que não esteja infectado com o processo da dor. Então, você desviar sua atividade nervosa daquele caminho que está lá, impregnado com dor, para você começar a fazer novas sensações e atividades em outro caminho, que aí você vai isolar, vai parar de referenciar a dor. Isso é método de cura. Né? Então, o aprendizado dessas atividades esportivas e criativas, ele gera novas conexões nervosas, novas maneiras de resolver problemas. Porque tudo que você...
né, nós somos especialistas em resolver problemas. Você vai aprender a correr, você tem um problema. Motor. Você vai aprender uma nova maneira de se deslocar. Você vai fazer tricô, você vai aprender uma nova maneira de mexer com a mão. Tudo isso vai construindo na gente novas possibilidades de solucionar pequenos problemas, tá? E aí vou encerrar com essa coisa do exercício como terapia. Já falei que muitas das pessoas que usam pretensamente, entre aspas, atividade física como terapia, ou elas estão fugindo do problema de uma maneira negativa, ou elas estão se intoxicando usando o tempo da atividade física para pensar só no problema. E isso, na corrida e no pedal, é mesma coisa. O esporte individual é batata, porque a pessoa vai ali, está isolada, intoxicada, passa aquele tempo pensando só no problema, tá? Enquanto terapias de resolução de problema emocional, elas vão passar por alguns passos, entre eles a análise do problema, estabelecimento de um propósito de resolução, o enfrentamento do problema e ações pontuais que vão ser colocadas em prática. E não necessariamente, quando você vai fazer atividade física, você vai ter, e você tem uma condição emocional, você vai ter na atividade física a solução terapêutica emocional. Ah, ela facilita? Facilita, mas se não tiver a terapia, você está jogando um recurso fora, né? Ajuda no remédio? Ajuda no remédio, mas sem a terapia cognitiva lá de resolução, sem a terapia psicológica, né, psicoterapia, não vai, você está jogando fora, né? Então, remédio sem atividade física e sem terapia não adianta, só tomar remédio. Não tá resolvendo o problema, não tem ação, não é uma terapia para resolver o problema. Você só está apagando ali a memória recente, né? Memória recente. Você toma remédio e apaga a memória recente. Toma remédio e esquece do problema. Não, tem que ter a terapia, a atividade física ajuda, né? As atividades cognitivas de aprendizado ajudam, mas sem a terapia, a condição emocional não vai retroceder. Eu vou falar algumas coisas aqui, igual você falou assim, fazer atividades manuais. Cara, às vezes, escrever, o fato de escrever mesmo, no papel, caneta, papel lápis e papel ali, sim, isso já ajuda muito. Sim, nem que você vá fazer uma cópia. Muito, muito. Às vezes escrever o que está na tua cabeça. Sim. Sem muito, né? Mas se você não tem se você pegar um livro e copiar ele, você já está fazendo uma terapia ali. Uma terapia, sim. Física, né? Tá vendo como é simples? Não estou falando que o problema é simples. Eu estou falando que ações simples ajudam no tratamento, na reanimação ali, naquela parada toda. Outra coisa, eu sou um cara muito inquieto de ideias. Eu tenho muita ideia, aquela coisa toda. E umas coisas que a corrida tem me ajudado, até mais do que o ciclismo, talvez seja pela novidade, ou seja pela redescoberta, não sei. É assim, cara, olha como funciona, como é doida a minha cabeça. Correndo hoje, estava pensando ali, pequenas decisões. Corro aqui por cima, que tem mais grama, ou passo aqui por baixo, que a areia está mais solta. Esse tipo de coisa já quebra a cadeia de pensamento que você estava. São pequenas coisas simples, mas que ajudam a te desconcentrar do seu foco e te trazer para aquele momento que você está ali. Isso é uma forma de oxigenar, porque quando você volta pensando diferente. Você volta com a cabeça um pouco diferente. Sabe, quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, que aí eu peguei o WhatsApp, cara, eu trabalho com o WhatsApp o dia inteiro, são e-mails
vários e-mails por dia. São, sei lá, cara, eu costumo dizer para as pessoas que eu leio mais ou menos um livro por dia, com mensagens de WhatsApp, relatório, Teams e o meu e-mail. Cara, assim, num dia como hoje foi um dia problemático. Então vai lá, entre 400 e 600 e-mails num dia como hoje. Tá? Mensagens de WhatsApp, de grupos, eu estou em 58 grupos de WhatsApp de trabalho. São... Porra, eu vou chutar aí que são em torno de 1000 mensagens por dia, num dia como hoje, que foi conturbado. Mais mensagens no Teams, são 72 grupos de mensagem no Microsoft Teams. Então, cara, assim, quando eu fui começar de manhã olhando isso, eu tava numa outra vibe, cara. Porque eu fiz a parada de manhã, eu já vim olhando, isso aqui é coisa pequena, eu consigo ir separando. Se eu não faço isso, quando eu começo a olhar o primeiro problema, eu falo, puta, meu Deus, eu já não entro assim, sabe, no meu dia. Isso mudou a minha cabeça, a minha ação, a forma de olhar as coisas, e eu consigo ter ideias no meio disso tudo, cara. Eu acho meio bacana isso, acho. E eu acho que mais uma vez para a gente encaminhar o fim, a pessoa precisa ser protagonista da ação heróica que é resgatar ela. Verdade verdadeiríssima. Não adianta ficar esperando o São Jorge no cavalo branco, esperando que a corrida vai te salvar, esperando que o esporte vai te salvar, que a música, que o terapeuta, que o cara do podcast, que não sei quem, isso tudo do ajuda, vídeo, mas da internet. Se você não for o herói do teu filme, de você mesmo, do teu resgate, esse filme não vai acabar agora. Não vai acabar. Seja a pessoa na qual você se apaixona. Você vai viver com você até o final da sua vida. Seja a pessoa que você admira. Você vai viver com você mesmo até o final. Então você precisa gostar de você. Você precisa ser uma pessoa agradável para você. Nutra os sentimentos que você admira em você. É aquela coisa do jardineiro, né? Você quer mudar o mundo, começa pelo seu jardim. Exatamente. Por aí. Não é isso? É isso. Então, aquele e-mail, a vida é umacorrida@gmail.com, está aberto a gente gerar, quem sabe, uma temporada a partir dessa coisa do fatores emocionais. Tá? Exatamente. Você deixa todos os seus protestos e reclamações nessa mídia, que é o e-mail, e estamos aguardando também o seu contato por mensagem de voz no Spotify, nos comentários do YouTube, mensagem do Instagram. Faz o seu Reels aí, fala assim, os caras fizeram merda, marca a gente que a gente reposta. Não tem problema nenhum. Não tem problema. A gente vai continuar falando merda. E eu vou comer agora uma tortilha. Um abraço.